Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre os números da obesidade. No Brasil, 57% dos adultos estão acima do peso ideal e 20% são obesos. E sobre esse assunto, um assunto importante durante essa quarentena, a gente conversa hoje com a Vanessa Miramoto, que é médica nutróloga. Tudo bem, doutora? Boa noite, seja muito bem-vinda ao ND. Boa tarde, tudo bom? Boa noite a todos. Roberta, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre dieta, sobre a questão da obesidade, principalmente relacionado nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de Covid-19. Doutora, segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, a obesidade é o segundo principal fator de risco da Covid-19, atrás somente do fator da idade. Diante desse fato, existem estudos que comprovam que o excesso de peso traz realmente complicações para quem tem Covid-19? Sim, infelizmente temos inúmeros estudos, né, que têm demonstrado isso em vários países, e não somente os estudos, mas também a vivência dentro dos hospitais tem sido identificado essa comorbidade que tem prejudicado muito a situação de pacientes que têm o Covid-19, Roberto. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, doutora, quem pode ser considerado obeso? Quem está em sobrepeso? Como é que a gente identifica esse paciente? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos um cálculo, né, que é o peso pela altura ao quadrado, que identifica um número, e esse número entre 18,5 e 24,9 é o ideal. Então, qualquer coisa acima disso é considerado sobrepeso. Pessoas obesas é considerado acima de 30 e acima de 35 obesidade mórbida. Esse cálculo, ele não consegue identificar a porcentagem de gordura que uma pessoa tem. Ele só consegue identificar o peso. Então, isso acaba atrapalhando um pouquinho os cálculos e não sendo bom para todas as pessoas, principalmente aqueles praticantes de atividade física que, de repente, podem ser mais pesados, mas não necessariamente estarem realmente com um percentual de gordura elevado. Então, para se saber exatamente qual é o percentual de gordura, que exame que deve ser feito? O melhor pode ser a bioimpedância, tá? Ou também é feito em hospitais, em locais, né, que fazemos exames, é o DEXA, que é como se fosse uma densitometria corporal, né? Então tem aquela densitometria que vê os ossos, né? E temos essa densitometria também que consegue identificar a porcentagem de gordura. E nos consultórios nós temos a bioimpedância, que é um exame muito fácil, rápido e prático de ser feito. Esses já dão mais o resultado fiel, né? Relacionado, então, à questão do sobrepeso e à obesidade. Sim, ele consegue nos identificar a porcentagem de gordura, né? Que eu acho que é uma coisa muito mais importante, porque o que acontece? Às vezes uma pessoa que é pesada, como um fisiculturista, ela está sim acima do peso, mas não necessariamente ela precisa emagrecer. Então, quando a gente faz exames de bioimpedância em consultório, nós conseguimos identificar essa quantidade de gordura corporal, não somente o peso. Então, se a gente for voltar à situação da Covid-19, doutora, essa questão do sobrepeso e da obesidade, a gente pode dizer que nesses dois fatores isso acaba criando dificuldades para o sistema respiratório, tanto o sobrepeso quanto a obesidade? Sim, tanto um quanto o outro, eles acabam piorando essa situação, né? Porque como o Covid ele é um quadro respiratório e a sua principal complicação é a pneumonia, que aí tende a ir piorando, tem suas dificuldades em tratamento, às vezes, e recuperação. Então, o fato da pessoa estar acima do peso já prejudica. Então, não necessariamente só o fato dela ter uma obesidade mórbida. Só para a gente entender, em termos mais práticos, por exemplo, uma pessoa obesa ou de sobrepeso que está num tratamento de Covid, que está numa UTI, por exemplo, qual a diferença dela em termos de equipamento que ela vai necessitar em relação a uma pessoa de um peso normal? Ela vai precisar de duas vezes mais ventilação, alguma coisa em relação a isso? Isso é um pouco relativo, né? Não somente em relação ao peso, quanto também à pessoa. Então, existem pessoas que às vezes têm uma necessidade maior e nem necessariamente é obeso, tá? Mas sim, o risco de uma pessoa obesa precisar de uma quantidade maior é maior também. Por quê?
Um paciente obeso, ele tem uma dificuldade de expansão pulmonar. Então, a musculatura pulmonar, ela expande com mais dificuldade. Ele faz mais força para que isso aconteça. A reserva pulmonar do obeso é menor do que o paciente não obeso. Então, tudo isso faz com que a pessoa que está acima do peso, talvez necessite de um aporte respiratório bem maior do que aquele que não é obeso. A gente está correto, doutora, a gente falar o seguinte, que a obesidade, ela é um processo inflamatório, né? A Covid-19 também causa processos inflamatórios no corpo. Quanto é difícil para o corpo lutar, então, quando a gente sobrepõe esses dois processos? Então, quando nós temos uma obesidade, muitas doenças estão relacionadas, tá? Então, a obesidade nada mais é do que o acúmulo de gordura, né, excessivo em um indivíduo. Só que esse acúmulo de gordura excessivo, ele vai levar a outras doenças. E isso vai deixar o nosso corpo mais debilitado, tá? E por isso que a gente fala que é uma doença inflamatória, ok? Só que é uma doença inflamatória crônica e de uma inflamação leve. No caso do COVID, ela é uma doença inflamatória, né? A princípio aguda, não crônica, como a obesidade, que é uma coisa que já estaria há muito tempo, tá? Só que de um processo inflamatório muito rápido que acontece. Claro que não em todas as pessoas, mas quando acontece essa forma mais grave da COVID, isso é tudo muito rápido. E essa dificuldade que o corpo tem para agir contra duas doenças que estão te prejudicando é muito maior. Então, só sendo obeso, o corpo já tem uma dificuldade de estar melhorando qualquer doença, qualquer problema de saúde que aconteça. No caso de uma doença aguda, não somente COVID, mas qualquer outro tipo, esse risco aumenta mais. E a dificuldade que o corpo tem para conseguir sair dessa situação que engloba toda essa inflamação aumenta cada vez. Doutora, a gente tem números de obesos no país? Olha, parece que o ano passado, segundo a Organização Mundial de Saúde, 55% da população estava acima do peso. Aí não quer dizer obeso, né? A Não gente quer tem o dizer sobrepeso com o obeso e obesidade mórbida, os três fatores. Seriam essas pessoas, né, fora do IMC ideal. E a faixa etária delas? A Organização Mundial de Saúde é de 18,5 a 24,9. Então, acima desse já foi considerado sobrepeso, e aí dessas pessoas, 57% no Brasil já estão acima do peso. A gente tem uma faixa etária onde esses números são maiores? Normalmente homens de 18 a 24 anos. Jovens? Jovens, infelizmente. Agora, muito se fala também, né, doutora, da obesidade infantil. Esse é um assunto que eu acho que precisa ainda de um pouco de atenção, né? A gente vive nessa geração dos fast foods, apesar que hoje se fala muito sobre a questão da alimentação saudável. Acho que décadas atrás, a gente sofria mais esse impacto dos fast foods, mas ainda hoje a gente tem crianças se alimentando muito mais, e a questão da obesidade infantil no Brasil também é algo alarmante, não? É algo alarmante e, no meu ponto de vista, eu acho que é o principal de todos, né? Porque uma criança, você ainda consegue limitar o que ela vai comer, você consegue identificar, você consegue oferecer da forma mais saudável possível. O adulto é um pouco mais difícil. Embora o adulto tenha essa consciência do que ele pode, do que ele não pode, às vezes ele tem já hábitos ruins. E tirar os hábitos ruins é mais difícil do que iniciar hábitos novos, né? Então, eu acho que na criança nós tínhamos que focar principalmente a alimentação saudável, a atividade física, porque não é só uma frase de dizer que eles são o futuro do Brasil, o futuro do mundo. Não, é a nossa realidade, é o futuro mesmo. Então, se nós nos dedicarmos de conseguirmos fazer com que as crianças se alimentem de uma forma melhor e mais saudável, com certeza lá na frente o risco de doença, o risco de obesidade e de muitas outras comorbidades, e até mesmo de ser um risco para doenças como o Covid, vai ser menor, entendeu? Então, eu acho que o foco principal em relação à obesidade são, sim, as crianças, com certeza.
Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os números da obesidade no país. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é obesidade. Sobre isso eu converso com a Vanessa Miramoto, que é médico-nutróloga. Doutora, a gente estava falando sobre o problema da obesidade relacionado com o Covid-19, a questão das crianças, né, da necessidade da conscientização de uma alimentação saudável na infância. Agora, em que momento a gente consegue perceber que a pessoa está tendo um sobrepeso? Só aquela gordurinha que incomoda já é um alerta? Como é que a gente pode saber que é hora de procurar ajuda? Já acende uma luz amarela, uma luz vermelha e tem que correr atrás da bola? Bem, as crianças normalmente elas fazem um acompanhamento com o pediatra, né? E nas consultas com o pediatra normalmente são realizados uma curva. Então o pediatra ele tem uma carteirinha que mostra lá o quanto aquela criança está ideal no seu peso, na sua altura, e de acordo com esse gráfico já é identificado se a criança está acima do peso para a idade dela. Então, esse é o fator principal em relação ao aumento de peso, não só na obesidade. Adultos também tem algum sistema de alerta? Olha, o adulto, eu acho que o maior sistema de alerta é o espelho. É o principal deles, né? Mas é A claro calça que que não fecha, né? a calça que não fecha, a blusa que não entra, o casaco que não quer conseguir fechar o zíper, né? Tudo isso. Mas, assim, em consulta, isso também depende do peso, da idade, da altura, sexo, se é homem, se é mulher. Então, por exemplo, em consultório a gente faz a bioimpedância, né? E a bioimpedância consegue identificar a porcentagem de gordura de cada pessoa, que isso varia de pessoa para pessoa, tá? Porque isso depende do sexo, da idade, se é homem, se é mulher, tá? Isso que depende. Aí também temos aquele cálculo, que é o IMC, e ele também nos dá esse valor de sobrepeso. Vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da alimentação, doutora. A gente começou o programa falando sobre obesidade e Covid-19 e quando a gente fala de Covid-19, acho que a gente precisa falar sobre a questão da imunidade. Dentro da alimentação, de todos os alimentos que são oferecidos para as pessoas, existem alguns que a gente pode elencar como os principais para tornar uma boa imunidade, para a gente garantir uma boa imunidade? Eu acho assim que tudo que é natural, ele nos dá uma quantidade suficiente de vitaminas e minerais para que a gente possa ter uma qualidade de vida e uma saúde melhor, tá? Não temos um alimento específico que seja muito melhor do que outro, mesmo porque às vezes a vitamina, o mineral que você não tem em um alimento, você consegue no outro. E é essa associação que faz aqueles alimentos serem completos, tá? Mas, dentre os alimentos, o que, na minha opinião, acho que é mais válido são os que são ricos em vitamina C, que são frutas cítricas, principalmente. Folhas verdes escuras eu gosto muito também, porque elas têm uma quantidade de vitaminas B, elas têm licopeno, elas têm ferro, elas têm proteína. Então, as folhas verdes escuras, elas são bem completas. E, às vezes, elas têm uma quantidade muito maior do que muitos outros alimentos que, às vezes, a gente identifica como sendo ideal, necessário para o nosso dia a dia. Então, acho que se nós tivermos que colocar aí o que comer no nosso dia a dia, eu acho que frutas, principalmente as cítricas, folhas verdes escuras e muita água, sempre. E ainda falando na questão da imunidade, a importância do exercício físico, né? Sim, sim, com certeza. A atividade física, ela vai nos ajudar em várias coisas, não só em relação à redução de peso, de gordura, né? Mas ela melhora a nossa imunidade. Então, inúmeros estudos foram feitos e mostraram que esse aumento dos linfócitos que acontece durante a atividade física, eles são capazes de paralisar a célula que é infectada pelo COVID. E é claro, se isso é detectado no COVID, com certeza isso também acontece em muitas outras doenças. Fora que a atividade física, ela consegue aumentar a produção de inúmeros hormônios, neurotransmissores, que nos dá aquela sensação de prazer, sensação de bem-estar, de felicidade, que querendo ou não, estar feliz, estar de bem com a vida, é um passo à frente para não ficar doente, né?
principalmente em relação à depressão, principalmente em relação a nós estarmos nesse isolamento. Então, eu acho que atividades físicas, elas são primordiais para o nosso dia a dia, seja na academia e que no momento não está podendo fazer, seja em casa. É isso aí, a saúde mental é muito importante nesse momento, né? A gente não pode descuidar dela em nenhum segundo, né, doutora? Voltando na questão da alimentação, a gente falou sobre os alimentos essenciais para a imunidade, mas que alimentos devem ser retirados da mesa do brasileiro? Principalmente os refinados. Então, doces, bebidas açucaradas, alimentos feitos à base de farinha de trigo, comidas industrializadas. Eu acho que esses são os principais e, infelizmente, são os que mais temos acesso, porque a facilidade, né, de pegar, comer algo que já está pronto, está muito ali à nossa disposição, está de muito fácil acesso, né? Então, infelizmente, o nosso ambiente, ele é obesogênico. Então, os nossos alimentos ao nosso redor, eles são alimentos que aumentam o índice de gordura, são alimentos que aumentam o índice de glicemia, de colesterol. Então, se nós conseguíssemos retirar, principalmente os alimentos refinados e esses que são totalmente industrializados, com certeza nós já sairíamos ganhando em muita saúde e reduzindo o risco de inúmeras doenças. A gente começou falando sobre a questão dos doces, né? Muita gente não consegue ficar sem o doce. Nesse momento de quarentena, parece que está mais difícil ainda você ter uma alimentação saudável, porque você precisa do doce, às vezes, para dar um alívio na ansiedade. Como que a gente pode driblar esse problema da ansiedade e essa necessidade dos doces? Então, você sabe que assim, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? O fato do corpo querer o doce é próprio do organismo mesmo. Não somos nós que estamos querendo o doce, é o próprio organismo. Por quê? Porque isso que o doce nos dá, ele faz alterar o nosso organismo em relação à produção de hormônios, em relação à produção de açúcar, que é o que dá essa felicidade. Então, muitas vezes, o fato de você fazer atividade física já diminui a vontade de comer doce. Porque a sensação, o hormônio liberado e o que é acessado no nosso cérebro é a mesma coisa. Entendeu? Então, isso de fazer atividade química, né? Faz melhorar esses neurotransmissores, faz aumentar a produção desses hormônios que traz essa sensação de bem-estar e reduz a vontade por doces. Claro que alguns alimentos, principalmente os que são ricos em fibras, em proteína, eles acabam ajudando também a diminuir a saciedade, e com isso acaba também diminuindo a vontade de comer doce. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre alimentação saudável. É só um minutinho, não sai daí, a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é obesidade e alimentação saudável. E sobre isso eu estou conversando com a Vanessa Miramoto, que é médica nutróloga. Doutora, a gente está falando sobre vários aspectos. Agora eu gostaria de falar sobre a necessidade de se comer de 3 em 3 horas. Isso é verdade? O mito? Isso realmente faz bem para o organismo? Isso não é uma total verdade. Por quê? Porque primeiro que de 3 em 3 horas vai depender muito da necessidade, da disposição da pessoa, tá? Mas o que acontece é que o fato de você se alimentar de uma forma correta, com horário, faz com que o seu corpo ele funcione de uma forma melhor, que ele tenha horários, porque o nosso corpo ele tem horário para produzir hormônios, para funcionar bem, tem alteração de cortisol. Então, o fato de ter horários ajuda bastante, mas não necessariamente precisa ser de 3 em 3 horas. Mesmo porque hoje em dia se fala muito sobre jejum intermitente, em que uma pessoa fica sem se alimentar de alimentos durante 14, 16, 18 horas e que traz inúmeros benefícios e que não necessariamente a pessoa vai comer então de 3 em 3 horas, tá? Mas é válido sim em relação a termos horários para se alimentar, não ficar aquilo de comi 8 da manhã, depois só vou almoçar às 2 da tarde, isso também não é interessante.
Agora, como saber qual a dieta ideal para cada tipo de organismo? Porque dependendo do momento que a gente vive, por exemplo, o ovo às vezes faz bem, daqui 2 meses faz mal. Café faz bem, depois faz mal. E a gente nunca sabe qual que é o vilão da história e em que momento da história a gente está. Como saber qual a dieta ideal para cada tipo de organismo? Na medicina nós temos as verdades passageiras, né? Infelizmente, nem tudo que é bom hoje é ruim amanhã. Até algum tempo atrás foram feitos inúmeros estudos, todo mundo criticou a hidroxicloroquina e hoje ela está aí fazendo o tratamento de toda a doença relacionada ao Covid. Então, a dieta ideal é aquela que você se identifica mais, essa é a dieta ideal, certo? Claro que no momento que nós estamos, não acho interessante dietas muito restritivas, porque quando a dieta ela é muito restritiva, ela acaba tendo uma quantidade de vitaminas, de minerais, de proteína muito baixo. E isso pode, ao invés de te ajudar, acabar te debilitando e fazendo com que o seu corpo fique mais suscetível a qualquer tipo de doença, principalmente ao Covid no momento. Mas nós temos inúmeras dietas, são milhões de dietas do tipo sanguíneo, da cor, da lua, dieta cetogênica, low carb. Então, assim, são muitas dietas. Então, na verdade, o ideal é ter uma reeducação alimentar. Saber o que comer, que horas comer, quando comer, de acordo com a necessidade de cada um, com o objetivo de cada um, de acordo com o que cada um quer para si, porque tem pessoas que estão precisando ou buscando emagrecimento, outros estão querendo ganho de massa muscular, outros só querem uma qualidade de vida melhor. Então, tudo vai depender do que cada pessoa precisa. Tem pessoas que são veganas, ovo vegetariana, ovo lacto vegetariana. Então, assim, depende da pessoa, né? Depende do que ela quer, do que ela precisa. Mas temos muitas dietas, sim. E desde que se torne isso de forma sustentável, né? Doutora Vanessa Miramoto, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nas diversas dietas. Eu que agradeço, muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.